Sexta questão da avaliação B. Então, essa questão tem o seguinte enunciado: julga as afirmativas abaixo sobre algumas consequências da temperatura e da umidade relativa do ar em Belém. Clima caracterizado por temperatura em torno de 30 graus centígrados e umidade relativa do ar em torno de 80%. Muito bem, essa questão é uma questão, eu acho que ela é difícil porque ela não é muito explorada no ensino médio, né? Então, uma questão assim, como é que eu diria assim, o contexto dela é pouco conhecido, né? Então, os professores não acabam explorando muito essa questão da umidade relativa do ar, da questão da pressão e da questão da temperatura. São componentes bem importantes aí para a gente poder entender os fatores climáticos. Então, além aqui, ó, deixa eu anotar para a gente aqui, ó, tá? Além da temperatura que está falando, ó, da umidade relativa, nós temos também a temperatura em torno de 30 graus Celsius e tá aqui a umidade relativa de 80%. Tá? Então vamos até anotar esses valores aqui, ó, tá? Tô desprezando, vamos até anotar, ó, até parece, né? Vamos aqui tomar nota. 30 graus centígrados em Belém. Nós temos aqui a umidade relativa do ar em torno de 80%. Tá? Nós temos uma equação aqui, nós não vimos, mas ela é bem importante para a gente poder entender aqui. Nós temos então a pressão parcial de valor absoluto aqui, pressão parcial de vapor de água, tá? Valor absoluto de vapor de água. Então aqui, ó, P de pressão, P de parcial, V de vapor, A de água. Isso aqui dividido por pressão de saturação de vapor de água, vezes 100% aqui. Tá? Então, isso aqui dá sempre um valor menor do que 1, quando multiplicado por 100%, vai dar um valor em torno de 1 até 100. No caso aqui, ó, essa razão dá 0,8, né? Que multiplicado por 100 dá os 80% lá. Então, ele está dizendo que essa umidade aqui, ó, ela corresponde a um fator de 0,8 nessa razão da pressão parcial de vapor de água sobre o vapor de saturação. Então, existe uma relação aqui, como é que eu diria? Uma relação direta, tá? Aqui, a pressão de saturação de vapor de água e a temperatura, elas são diretamente proporcionais aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Não consigo. Aqui, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar isso aqui, ó. Quando um aumenta, ó, o outro também aumenta. Mas o que está em jogo aqui é a questão da razão, tá? E a saturação é quando não pode mais assim formar vapor de água no ar, tá? Vamos lá então. Opção A ali, opção A não, afirmativa 1. Sensação de calor de uma pessoa que está associada à ideia de evaporação do suor é menor em Belém do que em outra cidade. A mesma temperatura, tá? A mesma temperatura. Então aqui, ó, evaporação e temperatura aqui, tá? Então apareceram os sistemas e também a umidade relativa aqui do ar. Então a gente pode pensar o seguinte, ó, o que é a evaporação? A evaporação é quando o corpo tenta transpirar, né? Tirar aquele excesso de calor do corpo através do suor. Então, quando tem a umidade relativa do ar está baixa, tá? Essa vaporização do nosso corpo, né, ou a evaporação do nosso corpo, as moléculas conseguem escapar da pele, né? Pela questão de ter mais energia cinética, ter mais agitação, então elas conseguem escapar para o ar,
que tem pouca umidade. Tá? Com base no contrário, né, quando a umidade do ar está muito grande, a chance dessas moléculas escapar para o ar é menor, porque daí ela tem que ter uma grande agitação térmica. E nossa agitação térmica é da ordem da temperatura corpórea, tá? Em torno de 36, 37 graus ali. Então, como a gente não consegue aumentar muito mais a temperatura, essa agitação do corpo não vai ser suficiente para provocar a evaporação do suor para o ambiente. Então, aqui ó, em Belém, tá, que tem 80% de umidade relativa do ar, comparado a uma cidade onde tem menor umidade relativa do ar do que Belém, vai dificultar. Então, eu vou ter uma sensação de calor em Belém maior do que uma pessoa que está numa cidade onde a umidade relativa do ar é mais baixa, ambas a mesma temperatura. Feito essa observação, então a gente tem aqui, ó, que essa aqui ela é incorreta, tá? Então aqui a gente já pode riscar, ó, a opção 1, a opção B, a opção D e a opção E aqui, ó, tá? 4 estão eliminadas aí, certo? Ah, não, 4 não, aí errei, a última não está eliminada não ali, ó, a última não tem a 1, 3 estão eliminadas. Então a gente podia analisar aqui a última, ó. Em vez de analisar as outras, ó, podemos analisar essa 4 aqui. Ao se retirar uma lata de refrigerante da geladeira, ela fica mais molhada se a umidade relativa do ar for menor. Tá? Então, quando eu tiro uma latinha de refrigerante, uma latinha de cerveja da geladeira, no caso de vocês, alunos, uma latinha de refrigerante, ou uma latinha de água lá, né? Tem água saborizada agora aí, né? Nada de cerveja. Ela fica mais molhada se a umidade relativa do ar for menor. Não, né? Se a umidade relativa do ar for menor, ela não fica mais molhada, porque daí fica muito mais difícil de condensar, né? Porque daí eu vou ter, se a umidade relativa do ar ela é menor, eu tenho menos moléculas de vapor no ar, né? Pela essa questão aqui, ó, certo? E então esse valor aqui de pressão parcial de vaporização do ar, ela é baixa. E se ela é baixa, eu não tenho tantas moléculas de vapor ali perdidas para que elas realmente consigam criar essa condensação. Então, ela não vai ficar mais molhada, tá? Ela só fica mais molhada quando a umidade relativa do ar ela é grande, porque eu tenho uma quantidade absurda de moléculas de ar flutuando ali, e ela vai fazer o processo contrário da opção 1 lá, ó, da sensação de calor. É bem o contrário, exatamente o contrário. Essa foi a proposta aí, tá? Então, como tem poucas moléculas de vapor no ar, com baixa temperatura, elas não vão ficar mais molhada, certo? Ficaria somente mais molhada se tivesse uma grande concentração de moléculas com pressão de vapor no ar, tá? Então, essa última também aqui, ó, ela é falsa, tá? Então, aqui, ó, por falta de opções, só sobrou essa aqui, ó, tá? Essa aqui também, ó, tá errada, tá? E a gente nem precisou olhar a 2 e a 3, ó, que seria mais complicada aí, tá? Então, isso aqui é uma dica para vocês. Então, a gente olha ali, não sabe, também olha e não sabe, mas olha duas que sabe, ó, e a gente consegue, mesmo não sabendo duas afirmativas ali, a gente consegue salvar a questão, tá? Então, dica para vocês é se manter com bastante calmo, tranquilo, sereno, para poder, às vezes, encontrar uma solução mesmo quando a gente não tem 100% de conhecimento aí, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em um recinto fechado, a redução de temperatura ao anoitecer produz um aumento da umidade relativa do ar. Então, se a gente olhar aqui, ó, que a pressão de vapor, tá? Ela é
proporcional à temperatura, tá? A pressão de saturação aqui, ó, e a umidade ela é inversamente proporcional à pressão de saturação do vapor de água. Então, se a temperatura aqui ó, diminui, a pressão de saturação também ó, diminui aqui, ó, tá? Então, vou fazer aqui ó, explicitamente, não pensando na pressão parcial como é que é? De água aqui, ó, tá? Isso aqui é constante, tá? Então, eu só estou pensando nesses dois aqui, ó. Ó, somente nesses dois aqui, ó. Então, umidade relativa, ela é inversamente proporcional à pressão de saturação do volume de água. Aqui também, ó, ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura diminui, a pressão também diminui e, consequentemente, a umidade relativa do ar aumenta. Tá? Em um recinto fechado, a redução de temperatura, ao acontecer, produz um aumento da umidade relativa do ar. Perfeito, exatamente isso que a gente queria encontrar na solução aqui, ó, tá? Perfeito. Essa aqui é verdadeira. Ok? Esse item 3 aqui, tá? Essa afirmativa é bem difícil, tá? O nível dela é bem alto. Torna essa questão aqui difícil mesmo, tá? Então, embora ela seja toda conceitual, ela é uma questão difícil. Então, essa questão eu diria o seguinte: se você acerta essa questão aqui, ó, no chute, e erra uma outra questão desse bloco de temperatura, ou uma outra questão que seja considerada fácil, provavelmente o Enem vai te considerar que você chutou nessa questão aqui e vai te descontar, tá? Vai descontar. Então, a pontuação dela é alta, mas como você errou uma outra questão que seria fácil, de nível de dificuldade mais baixa, né? E ele vai entender que foi sorte, tá? Então, a tua nota vai ser baixa aí, não vai ser uma nota alta, a não ser que você acerte a questão fácil também, tá? Então, essa questão aqui, ela, digamos, diria assim que ela ajuda, mas também ela derruba, né? Ela ajuda no sentido, se você for bem, tu vai fazer um bom score. Mas se você acerta ela e erra as questões fáceis, ela vai te jogar para baixo, né? Então ela tem esse viés aí. Considerando que recinto fechado, de novo a gente está numa caixa ali fechada, tá? Com a mesma unidade relativa e temperaturas diferentes. O ambiente de maior temperatura possui maior quantidade de vapor. Então agora, de novo aqui, ó, a gente está usando de novo essa mesma relação, ó, tá? De novo aqui, ó, eu vou pintar essa equação aqui de novo, ó, tá? Eu vou pintar ela agora de verde aqui, ó. Ó, a gente está de novo nessa equação aqui, ó, tá? E a gente está olhando agora se, se a umidade relativa, ela for aqui constante, ó, ela for constante. Então, se você entende isso, ó, né, isso aqui é o PPVA sobre o PSVA. Esse PSVA, ele é diretamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a pressão de saturação também aumenta ali, ó, tá? Ali, ó. Se a temperatura reduz, não, é a 3 aqui, desculpe. Se as temperaturas diferentes aqui, ó, o ambiente de maior temperatura possui maior quantidade de vapor. Exatamente isso, ó. Se o ambiente de maior temperatura possui maior pressão de saturação, tá? E se a pressão de saturação aumenta, consequentemente, para a umidade relativa ser constante, a pressão de vapor de água também tem que aumentar na mesma proporção para manter a umidade relativa constante. Então, nesse caso aqui, ó, tá correto também, tá? Então, essa questão é bem difícil mesmo, tá, galera? Então, eu esperava que vocês errassem essa questão aí, tá? Ok? Embora não precisasse justificar, né? Que era só marcar, não pedir uma justificativa, mas é isso. Tanto que eu demorei aqui, ó, bastante tempo para resolver, ó. Eu levei 15 minutos para fazer essa questão aqui, tá? 15 minutos. Tá? Então, é uma questão bem difícil mesmo. E eu vou fechar agora aqui, ó, tecendo o nosso conceito, né? A pontuação.
Então, a gente envolveu aqui, ó, conceitos de umidade relativa, a gente envolveu os conceitos de pressão, tá? Pressão de vapor, aqui, ó, de vapor, vapor de água, tá? Então, a pressão é igual, né? É a coluna de água ali que tem para poder escapar ou não as moléculas devido ao quê? Devido a uma temperatura, devido à agitação térmica, tá? Então, tudo isso tem a ver com a 1 e a 2, os itens, as afirmativas 1 e 4, que a gente fez primeiro, tá? E agora no nível maior. Então, a gente tá usando o que aqui, ó? A gente usou os níveis cognitivos da TBR de analisar mais avaliar aqui, ó. A gente tem que fazer as duas coisas, mas tudo isso sem fazer cálculo aqui, ó, de uma forma qualitativa aqui, ó, tá? Qualitativa, beleza? Tá? Então ela é bem difícil. E em termos de nível de conhecimento aqui, a gente está usando a parte conceitual, ó, tá? Então a parte conceitual aqui tem que entender os conceitos, tá? Mas a gente está também fazendo uma meta-análise aqui, né? Tá? Meta-análise ou metacognição aqui, ó, tá? Então, embora a gente sempre diga que não tem questões metacognitivas do Enem, essa questão aqui não é do Enem, mas ela tem esse caráter metacognitivo aí, tá? Então, uma questão bem complicada aí, tá? Embora a gente tenha também aqui um pouco de procedimental, né? Porque a gente está usando, ó, a gente está usando essa relação aqui, ó, tá? Uma equação aqui, tá? Fechou? Paz e amor no coração, galera.